Sejam muito bem-vindos a este programa Avança, uma iniciativa, no fundo, powered by, no fundo, suportada pela Andbanks, uma fintech, mas que é um movimento que tem um objetivo de ser coletivo, ser angariador e cada um de vocês e cada um dos que vão assistir de forma posterior também poder, no fundo, participar nos moldes que nós vamos também incentivar, no fundo, passar por um convite para que este movimento civil, empresarial, possa albergar um número bastante significativo, conforme irão ver. Faz sentido vos dar uma pequena introdução ao nosso programa, o que é este movimento do Avança, fazer aqui a minha pequena apresentação. Eu atualmente sou o CEO e co-founder da Andbanks, mas fui também ex-bancário, sempre muito sensível a este tema de literacia financeira. No fundo, já com a oportunidade de poder fazer várias sessões de reforço de literacia financeira. Já vamos ver mais à frente, mas como sabem, é um tema bastante sensível. Portugal está na cauda da Europa neste tema, não só a nível da população, mas também no seu tecido empresarial. Por duas razões: porque estes conteúdos não são reforçados a nível académico, como sabem, os conteúdos ainda continuam relativamente tradicionais, e por outro lado, a tecnologia tem avançado a um ritmo e a uma velocidade tão rápida que faz com que possa haver estes momentos de paragem para que seja possível de se atualizar, de fazer um update daquilo que é o nosso conhecimento. Sou também professor universitário convidado no IPCA e também noutras entidades que, no fundo, com quem nós vamos interagindo, e consultor em Open Banking, que é uma tendência nova, conforme nós vamos também falar. Apresentado o host, digamos, a pessoa que está a fazer esta ação, o que é que importa de vos, no fundo, passar este conhecimento, na prática, partilhar algumas ideias, alguns conceitos importantes. Em concreto, acabar por reforçar porque é que existimos e porque é que faz sentido este movimento. Nós, de facto, vivemos atualmente num cenário de iliteracia. Por um lado, com a baixa literacia financeira, quer no contexto português, quer num conjunto vasto, se quiserem, deste tipo de fronteiras para além de Portugal, se quiserem, na nossa língua de Camões. Portanto, esta baixa literacia financeira acaba por ser suportada por indicadores, nomeadamente da Comissão Europeia, em que diz que Portugal está na cauda da Europa, e também acaba por ser visível toda essa pouca capacidade de literacia financeira no próprio tecido empresarial, porque sabemos que mais de 95%, eu diria perto de 99% das nossas empresas são PMEs, são pequenas empresas, micronegócios, e portanto é perfeitamente normal que a iliteracia acabe também por passar para a fronteira dos negócios. Por um lado, assiste, eu diria, como efeito, consequência, uma grave e crescente endividamento nas administrações públicas, empresas e mesmo particulares. Pode ter muito que ver com esta pouca capacidade de gerir de forma orçamental e todos os recursos que temos à nossa disposição, e fracos resultados na prática de gestão empresarial, na produtividade e eficiência. Isto muito reforçado através do IMD, que é um Instituto de Gestão e Respectivo Desenvolvimento, Institute Management and Development, que é uma entidade já, de certa forma, secular, e que faz questão de fazer vários inquéritos e que indica que, de facto, a consequência de ter iliteracia num contexto empresarial é obter fracos resultados na prática de gestão empresarial, pouca competitividade, pouca eficiência e essa capacidade ou incapacidade de poder reforçar a sua diferenciação. Quando olhamos além fronteiras, é interessante partilhar este gráfico que vem através do Banco de Portugal, onde indica que, apesar de haver uma tendência crescente de cada vez mais utilizadores terem acesso à internet, a verdade é que o ritmo de reforço de literacia não tem sido, de alguma forma, acompanhado. O que isto quer dizer é que temos cada vez mais pessoas com fácil acesso à internet, mas com uma cadência muito menor de reforço de conhecimento. Eu diria conhecimento sólido, conhecimento sobre o que nós chamamos todos de literacia financeira. Aqui nós aproveitamos para exponenciar aquilo que são os países de língua oficial portuguesa, e apesar de estarmos a caminhar para uma tendência, estamos todos abaixo daquilo que é a média, estamos todos abaixo daquilo que são as fronteiras que devem ser mais adequadas. Portanto,
Há aqui, se quiserem, uma corresponsabilidade e se aceitarem, é um tema que, de facto, não podemos apenas colocar nas mãos do governo, nas mãos do Estado, nas mãos do ensino, nas mãos dos institutos de ensino, escolas de negócio. É um ato que todos nós devemos assumir de responsabilidade como movimento, se quiserem, cívico, empresarial, e esta responsabilidade de reconverter este cenário que acaba acaba por nos dar essa corresponsabilização de podermos dar um passo em frente e podemos fazer esta mobilização. Somos todos impactados por este tipo de cenário de iliteracia e nós, em concreto, a NBanks, enquanto uma fintech atual e, no fundo, diferenciadora e com esta vontade de fazer avançar este conhecimento, queremos fazer com que a literacia financeira chegue a todos, tanto a empresas como a particulares, e daí surgir este movimento do Avança, um programa de diria, mobilidade empresarial de combate à iliteracia financeira. Para vos dar alguns indicadores, nós, no fundo, queremos fazer chegar esta literacia a todos, com mais de 100 horas de forma gratuita de toda a nossa equipa, para estarmos completamente dedicados à causa e envolvemos cerca de 100 mil agentes, ou seja, 100 mil pessoas impactadas por esta ação. E como achamos que isto não se esgota apenas num dia, como sabem, acabamos de celebrar o Dia Mundial da Poupança, no dia 31 de outubro, achamos que isto não é de um dia, é de uma missão e nós iremos fazer este tipo de ações, envolvendo-nos a vocês e depois pedindo que cada um de vocês também se possa juntar e na prática fazer, alargar e amplificar este movimento. Iremos fazer com que este movimento, que começou no dia 31 de outubro de 2024, avance até 31 de outubro de 2025, portanto um ano muito orientado e focado para avançarmos e para reforçarmos este conhecimento a todos. Tudo isto feito de forma transversal entre empresários, associações, câmaras de comércio, gestores, empreendedores, estudantes, profissionais de auditoria e de respectiva contabilidade em Portugal e além fronteiras. Portanto, é verdade que há um conjunto de ações que sabemos que são sempre importantes reforçar, digamos, este conhecimento, esta literacia nos particulares, mas de forma empresarial não há muitos e nós acabamos por tomar esta iniciativa, fazendo-vos esta convocatória para também poderem, na prática, participar. E quando falamos deste convite, como há pouco disse, o Dia Mundial da Poupança não se trata apenas de uma data, mas de uma missão, e então queremos também convidar a todos os possíveis interessados para esta ação. E como estão a ver, acaba por albergar todo o tipo de entidades ou este ecossistema que na prática gravita à volta de economia, finanças, empresas, negócios, auditoria, contabilidade, enfim, cada um de nós que vive de forma diária, empresários, cada um de nós que vive de uma forma diária com este tipo de informações. Portanto, empresas e associações empresariais, entidades desde a auditoria até à própria contabilidade, escolas de negócios e universidades, municípios e outro tipo de entidades de forma governamental, de parceiros para se assegurar esta transição digital. Portanto, eu diria qualquer um destas identidades e entidades são muito bem-vindos e iremos também dizer-vos já a seguir como é que podem fazer parte. Portanto, existem 3 hipóteses, que é poderem ser embaixadores, em que marcam presença nestes eventos e também quer da NBanks, quer dos seus parceiros. Temos vários parceiros que já estão com esta manifestação de poder fazer parte, desde escolas, a universidades, a nossos parceiros de negócio. Portanto, no fundo, serem embaixadores quer dizer, na prática, passar a mensagem e assegurar que se passa este conhecimento a todo o vosso círculo de, eu diria, ingerência, se quiserem, este círculo de influência, e divulgar o Avança nas redes físicas e de forma digital. Podem ser nossos parceiros, como empresas, portanto, usar os nossos guias e os manuais de respectiva literacia, como este e outros que iremos também já ter essa respectiva disponibilização em ações formativas, desenvolver sessões formativas no vosso ambiente, junto dos vossos colegas, junto das vossas equipas, para terem conhecimento do que é que está a acontecer, se quiserem mais em estado de arte com aquilo que existe hoje para reforçar a nossa literacia financeira empresarial,
e contribuir, inclusivamente, para aperfeiçoar o conteúdo e, portanto, fazerem parte desta redação, desta equipa, para podermos também, em conjunto, introduzir novos conceitos e novas ideias para impactarmos as tais mais de 100 mil pessoas, que é o nosso objetivo. Ou serem parceiros institucionais, em concreto, entidades, mesmo que não empresas, que acolham este tipo de programas, em cimeiras, fóruns empresariais, sessões académicas, nomeadamente em sessões de aulas, palestras, seminários, outro tipo de canais de comunicação, podcasts, newsletters, enfim. Cada um, à sua maneira, pode perfeitamente ser um membro envolvente desta ação. Do nosso lado, iremos ter esta capacidade de poder munir esta ação, eu repito, de uma forma gratuita, mas é um investimento do nosso lado para que o objetivo seja atingido. E temos uma equipa de respectiva dinamização que estão focados na extensão deste programa, com o objetivo de dotar os empresários, empreendedores, professores, profissionais de contabilidade, alunos, futuros gestores, auditores, enfim, qualquer persona deste ecossistema que queira ter conhecimento e ferramentas mais atuais para compreender o que é que se pode hoje fazer e utilizar para estar mais na vanguarda de gestão financeira, usando tudo aquilo que está à nossa mão, nomeadamente Open Banking e Open Finance, que irei mais explicar em detalhe, e também a inteligência artificial, que está mais na moda de cima, se quiserem, que está hoje na linha da frente, e convém termos este pequeno momento de paragem antes do almoço para podermos, no fundo, enriquecermos todos com mais conhecimento. Portanto, na prática, uma equipa que inicia, que dá este pontapé de saída, mas que é um projeto vosso, um projeto de cada um que está a assistir a esta sessão, com o objetivo de cada pessoa impactada poder ter depois na sua vida, na sua vida profissional, na sua vida prática, ter mais tempo para as tarefas de valor efetivo, mais segurança nas decisões de investimento interno e maior respectiva competitividade e a sua diferenciação. Em concreto, alguém, enquanto empresa, poder ter algum espaço para marcar diferença, diria, perante a sua concorrência. Qual é a base formativa? No fundo, sendo muito claro, achamos que esta literacia financeira tem que estar suportada naquilo que é o principal driver, naquilo que é o principal fio condutor para transformar, que é, obviamente, a componente tecnológica, a tecnologia. Hoje há uma forte discussão. A tecnologia é concorrente ou é aliada? Começa a surgir cada vez mais esta dúvida se a tecnologia vai substituir postos de trabalho ou vai qualificá-los. Vai abrir mais mão de obra, vai haver mais tipos de emprego, vai haver mais oportunidades ou vai, de facto, causar algum desconforto, alguma situação de iminente vaga de desemprego. Tudo isto está a ser amplamente discutido e, de facto, convém que tudo isto seja não só analisado, debatido e também aplicado em casos mais concretos. Nós acreditamos que, independentemente da opinião, há um ponto assente, que é: devemos ter conhecimento, devemos ter contacto com aquilo que está a passar, devemos obter e angariar informação para tomar a nossa própria decisão. E, portanto, acabamos por trazer aqui o potencial da tecnologia como instrumento para reverter este cenário. Achamos que não há medo, não pode haver medo. Já estamos habituados a que, mesmo no passado, houve muitos momentos de forte disrupção, com a invenção do automóvel, com a invenção do computador, que na altura também se causava dúvida, incerteza, e hoje, passado um século ou pouco menos do que isso, percebemos que não há nada melhor do que sermos flexíveis e temos capacidade para albergar, compreender e podemos interiorizar qual é a melhor forma que cada um de nós pode albergar e abraçar esta forte componente, diria, de início de revolução ou alguma disrupção. O medo só permite que os outros fiquem mais competitivos enquanto nós ficamos estagnados, tal como a nossa posição no ranking. Portanto, se nós, como país, abraçamos isto como um medo e abraçamos isto como um potencial gerador de desemprego e ficamos com as mãos na cabeça e quase naquela posição de velho do Restelo, eu diria, nada adianta. Podemos ver isto como uma oportunidade, e aqui existem dois veículos, que é o próprio governo de Portugal, aparentemente por um dos seus programas diz que há um programa que se chama Portugal Digital,
que é um plano de ação, desenhado para ser o motor da transformação do país, através da capacitação digital, e o próprio PRR é uma das ferramentas não nacionais, mas, como sabem, de plano europeu, para poder capacitar o tecido empresarial a estar mais munido desta maior disponibilidade para investir e para ter melhor capacidade e conhecimento para ver de que maneira se consegue transformar e inovar. Por outro lado, a SAGE, como um dos ERPs presentes no mercado, podiam ser outros, mas este já acabaram por fazer o seu manifesto, em referir que é uma oportunidade porque desde a inteligência artificial à computação na cloud, a transformação digital, está a provocar uma profunda mudança nos modelos de negócio, vão aumentando as oportunidades. Ora, sob o ponto de vista de adoção de tecnologia, aquilo que nós hoje vos iremos trazer são duas linguagens tecnológicas que nos parecem muito relevantes para, no fundo, partilharmos conhecimento. O nosso objetivo é esse, é partilhar conhecimento dentro desta ação, responsabilidade civil, poder a todos, antes do almoço, podemos ter este pequeno momento para reforçar o nosso conhecimento. Então há, sobretudo, duas línguas, se quiserem, duas linguagens tecnológicas muito poderosas e que estão a poder transformar a forma como as empresas gerem as suas finanças, gerem a sua tesouraria. Achamos é que quer uma, quer outra não estão a ser muito reforçadas ou não estão a ser muito debatidas ou não estão a ser introduzidas no mundo académico, nos campos académicos e, portanto, é perfeitamente normal que haja necessidade de fóruns como este, das pessoas poderem estar mais capacitadas para poderem conhecer estas duas novas linguagens, que é Open Banking, já vou explorar, e a inteligência artificial aplicada às finanças empresariais. Antes disso, qual é que é a realidade com pouca adoção de tecnologia? Portanto, dentro do contexto de uma empresa, estamos todos habituados a que haja uma informação dispersa, desde informação bancária, informação contabilística, informação financeira, informação tributária, enfim, informação social, informação Banco de Portugal. Todos nós estamos habituados a ter que gerir informação habitualmente dispersa e pouco agregada. Por outro lado, há uma conciliação bancária, outro tipo de processos muito manual, muito em papel, outro tipo de processos que introduz mais uma necessidade de gerir de forma manual e a própria análise económica que fica dificultada porque há pouco tempo disponível para uma gestão efetiva de negócio. Isto é um pouco a impressão que eu, enquanto empresário e enquanto, no fundo, gestor desde há mais de 25 anos, vou-me percebendo que, de facto, há pouco tempo para gerir a empresa e muito mais tempo para estar mais dedicado a tarefas minimamente de valor acrescentado, mas que são fundamentais para assegurar as responsabilidades, cumprimento, enfim, tudo aquilo que são as ditas tradicionais práticas de gestão. Ora, isto é uma realidade, eu diria, muito atual, que agora está, diria, na altura de poder aproveitar com mais adoção da tecnologia, como um aliado diria, de gestão, ver como é que podemos aproveitar a tecnologia para reforçar a nossa literacia financeira no contexto empresarial. Então, trago-vos o Open Banking, acredito que para vocês é uma realidade nova, já existe desde 2018, mas a verdade é que os anos passam e em 2024, de uma forma geral, este tema não está a ser introduzido nem na academia, nem na sociedade civil, nem nos fóruns empresariais, e nós entendemos que esta ação pode fazer todo sentido de, em primeira mão, poderem ter o que é o Open Banking, o que é isto, que movimento é este e que tecnologia está às nossas mãos para poder, todos nós podemos ter mais capacidade de a abraçar e perceber a maneira de podermos abraçar este conceito e gerir da forma mais conveniente para nós. O Open Banking, de uma forma concreta, quer dizer a capacidade de abrir o sistema bancário a outros intervenientes que não apenas bancos. Todos nós estamos habituados, eu diria desde o nosso berço, que a banca está muito direcionada apenas para bancos. Era um sistema muito pouco aberto a outro tipo de players, a outro tipo de intervenientes. E o que veio, neste caso, no espaço europeu, dar o mote, dar a iniciativa, é que a banca pode estar aberta a outro tipo de empresas, a outro tipo de intervenientes, que não apenas a banca, e daí, desde 2018, começar a aparecer um movimento conhecido como fintechs, como diz este acrónimo, empresas de tecnologia que prestam serviços financeiros. Ora,
Isto na prática significa que foi uma implosão, porque o mercado bancário acaba por já não estar apenas nas mãos dos bancos, e sim agentes que estão a interagir e a reforçar um conjunto de serviços novos, bastante disruptivos, que não estão apenas nas mãos dos bancos. O Open Banking é, assim, um sistema que permite a partilha de dados bancários entre bancos e outras instituições autorizadas, em concreto fintechs, por exemplo, com reforço de segurança e de sua transparência. O que é que isto quer dizer? É que desde 2018, no espaço europeu, por exemplo, que foi o berço do Open Banking, já é possível empresas de âmbito mais tecnológico poderem, na prática, prestar serviços bancários não exclusivos a entidades bancárias. Dois tipos de produtos ou serviços foram, desde essa altura, criados. A agregação de dados, portanto, a capacidade de agregar dados que habitualmente estão dispersos entre diferentes entidades bancárias, em concreto, extratos bancários, contas bancárias, que habitualmente estão dispersos e obrigam o consumidor a ter que interagir com os 5, 10, 15 bancos com que habitualmente lida. E, por outro lado, a iniciação de pagamentos, a capacidade de agilizar que entre o consumidor e a loja, ou o e-commerce, digamos assim, ou o chamado merchant, quem tem um negócio, poder ter muito mais facilidade de conseguir cobrar junto dos seus clientes. Isto, de forma muito sintética, o Open Banking é um sistema que permite a abertura e a partilha de dados bancários entre bancos e outras entidades escolhidas por cada um dos consumidores. A partir daqui, deste movimento, começou-se a abrir o chamado Open Finance, que é um sistema consequente, portanto, a seguir ao Open Banking veio o Open Finance, que permite agregar dados que não apenas bancários. E, no fundo, agregar dados que habitualmente estão dispersos e que podem ser também, no fundo, consolidados, desde dados tributários a seguros, a investimentos, entre outro tipo de fontes de informação, também ele já bastante transversal. E o que é que tem acontecido? O Open Finance. O Open Finance acaba por ser uma consequência do Open Banking e que também acaba por dar esta possibilidade de poder agregar os tais dados que não apenas bancários. O que estamos agora a assistir, conforme estava a fazer esse reforço, é que agora conseguimos ver uma implosão deste movimento do Open Banking para além do espaço europeu. O Open Banking começou a ser já praticado a partir de 2018 no espaço europeu, e agora o que assistimos nesta mancha, se quiserem, nesta cobertura mundial, é que já há vários movimentos muito para além da Europa, em concreto na América do Norte e América do Sul. A azul escuro, vocês veem os movimentos que já estão consolidados, portanto, aqueles que já estão já estão a ter atuação na prática. A azul são aqueles que já têm a sua própria regulamentação e que já estão a iniciar o processo. A cinza, se quiserem, são aquelas zonas que ainda não estão abrangidas, mas que, obviamente, por uma questão de tempo e de tendência, vão começando a estar abrangidas por este movimento. O que isto quer dizer, em conclusão, é que daqui a 5 anos, 6 anos, passa a ser um sistema cada vez mais global e vamos ter todos muito mais facilidade de poder agregar dados habitualmente dispersos e iniciar pagamentos entre diferentes entidades bancárias. Pronto, isto é algo que não tem sido muito discutido, ainda é de um puro desconhecimento, diria, dos nossos agentes económicos, inclusive no mundo profissional de economia e gestão. Mesmo no mundo académico, nós temos tido muito contacto com academias e sentimos que isto ainda é algo não maduro, portanto, ainda muito inovador, no sentido de ser ainda um terreno que ainda não há um conhecimento profundo, e daí ser um dos temas que achamos que é relevante para reforçarem o vosso conhecimento. E então, de forma mais gráfica, de que forma é que se pode traduzir o que é o Open Banking? Então, antes do Open Banking, cada um de nós, enquanto cliente, tinha, vamos admitir, a experiência com 3 bancos, 4 ou 5, e tinha que interagir com cada um deles de forma direta. Depois do Open Banking tem aqui, digamos, empresas que podem, ou se quiserem, plataformas que podem fazer esta capacidade, ou dotar esta capacidade de agregar dados que estão centrados nos bancos e poder ter só um interface para poder facilitar o processo de agregação de informação
de informação bancária. O Open Finance é a mesma coisa, só que em vez de ser bancos, imaginem, pode ser entidades de seguros, podem ser entidades de investimento, pode ser o Estado com a Segurança Social, com a Autoridade Tributária, com o Banco de Portugal, enfim. Toda esta informação dispersa pode agora ser muito mais fácil de poder agregar e depois conseguir, inclusive, gerar informação muito mais inteligente para poder assegurar uma boa gestão para quem tem este hábito de ter que lidar com informação habitualmente dispersa. Do lado à direita, acaba por ser um reforço deste conceito. Portanto, enquanto que antes, dentro de uma perspectiva de finança fechada, havia uma relação muito, de certa forma, limitada entre o cliente e a sua entidade financeira, agora passa a haver a existência de um chamado third party provider, ou seja, um terceiro elemento que acaba por dar mais capacidade para o cliente poder ter outra envolvência e outra forma de poder agregar dados mais isentos, mais transparentes e não apenas ficar com a informação de apenas uma entidade bancária. Pronto. Também, para vos dar este reforço de mais informação, na prática, o quadro geral que nós podemos ter da adoção do Open Banking e Open Finance é esta possibilidade de entidades não bancárias articularem serviços bancários, ultrapassando-se limites logísticos e gerar novos tipos de benefícios, como, por exemplo, acesso a dados financeiros integrados, para consolidar este conhecimento, esta informação, uma ótima redução de custos, e este processo de otimização de recursos e esta forma de sermos mais eficientes, a personalização de serviços financeiros, começa a aparecer movimentos como o Banking as a Service, que é uma coisa que eu diria que cada um de nós era inimaginável estar há 20 anos a admitir que já poderia começar a haver serviços muito personalizados a cada um de nós. Obviamente, salvaguardando que cada um de nós tem o seu scoring de risco, tem a sua forma de lidar com o risco, tem a sua forma de poder investir, e enquanto que há 20 ou 30 anos éramos quase todos obrigados a ter que aceitar a oferta bancária as is, ou seja, a oferta bancária como existia, hoje começa a haver esta capacitação para haver uma personalização adaptada a cada um de nós com o seu perfil e o seu histórico. Isto era algo incrível que só mesmo a tecnologia é que permite munir esta personalização de serviços financeiros. Com isto, começam a aparecer novos produtos financeiros, quer a nível de investimento, quer a nível de crédito, quer a nível de serviços. Imagina, de serviços de dados, serviços de integração, etc. O que, at the end of the day, como se costuma dizer, não é? No final do dia, reforça muito maior competitividade com a abertura a novos concorrentes no setor bancário. Portanto, impacta no sentido de perceberem, com a adoção do Open Banking, começa a ser muito natural haver outras empresas e outros providers, outros provedores de serviço capazes de gerar serviços bancários sem ser necessariamente um banco. Pronto. Arrumada esta parte do Open Banking, que obviamente tem muito que se lhe diga, mas nesta sessão, antes do almoço, o que nós queríamos é dar este pontapé de saída para vos dar apetite para saberem mais e terem mais conhecimento sobre estes movimentos do Open Banking e Open Finance. Há também hoje, diria, na espuma dos dias, há muito conteúdo e muita novidade à volta de inteligência artificial. O que é que era importante nós, no fundo, podemos transmitir com esta ação e com esta transferência de conhecimento? Já existe há muito tempo a inteligência artificial. Obviamente, o seu potencial tem crescido de forma exponencial e hoje, dentro deste conceito de inteligência artificial, há duas vertentes que se aliam no fundo, nesta missão, que é estes merges, se quiser, esta fusão entre o Open Banking, Open Finance e a inteligência artificial. Há uma inteligência artificial muito concreta em Machine Learning, em que, no fundo, trata-se de um campo de inteligência artificial onde, sem a necessidade de programação, se desenvolvem algoritmos capazes de identificar padrões. Portanto, sobretudo, Machine Learning é a capacidade da máquina aprender. A capacidade de uma máquina, neste caso, um sistema informático, aprender com base em padrões, com base em determinados, diria, parâmetros já pré-concebidos e já pré-identificados, que faz com que muitas tarefas de rotina passam a ser possíveis de se fazerem com inteligência artificial, neste caso robôs,
que não são necessariamente apenas robôs com aqueles braços articulados, mas sim softwares que podem substituir o ser humano nas tarefas ditas mais de rotina. Este tipo de inteligência artificial já existia há algum tempo, portanto, já existia na última década. Não é aqui que se gera esta grande diferença quando olhamos para o ChatGPT e outros sistemas de inteligência artificial que vão existindo de forma mais recente. O machine learning, já por si, já permite hoje, por exemplo, ter a capacidade de automatizar processos, identificação de fraudes, porque muitas vezes as fraudes começam com padrões. Esses padrões, inicialmente de pequena escala, começam depois a ser amplificados com o grau de confiança da pessoa que está a cometer essa fraude. Hoje já há cada vez mais sistemas que, desde que haja um padrão, conseguem antecipar cenários e conseguem intervir em tempo útil. Agregação de grandes volumes de dados, mesmo quando complexos, por exemplo, a inteligência artificial, através do machine learning, consegue dar-nos uma coisa incrível, que é a quarta dimensão de conhecimento, que é o que nós não sabíamos que não sabíamos. Porquê? Porque agora, quando há sistemas que conseguem processar trilhões de dados em segundos, conseguimos hoje ter um dashboard ou ter capacidade de ter acesso a informação que o ser humano era impossível de conseguir, no fundo, conseguir ter capacidade de ter o seu próprio processamento. Então, hoje, com este tipo de sistemas, conseguimos agregar dados, muitos deles numa quantidade inacreditável de volume, e conseguimos gerar um sistema inteligível capaz de nos fornecer dados que há 20 ou 30 anos atrás eu diria, era praticamente impossível. E com isso, dotar-nos mais a nós, mais componente operacional já existente, e a conseguimos libertar para tomar decisões e ter outro tipo de interpretação de dados. O que foi mesmo transformador de jogo, como se costuma dizer, o que foi mesmo game changer, não é? Dizendo em inglês, é esta inteligência artificial generativa. Aí sim, é mais recente, com a introdução do ChatGPT e outras linguagens derivadas. Esta veio transformar porque não é apenas incidido nos padrões já existentes, mas sim na capacidade de gerar conteúdos. Esta é que é uma grande, diria, evolução, porque faz com que cada vez mais haja esta capacidade de gerar imagens, textos, áudios, vídeos, capacidade interpretativa com base naquilo que são os dados existentes. Se transportarem isto para finanças e se transportarem isto para empresas, é de facto algo com que temos que lidar e perceber qual é a melhor maneira de adotar esta tecnologia. Portanto, além da classificação e reconhecimento de padrões, a inteligência artificial assume agora o potencial de criar e desenvolver. Esta potencialidade permitida pelo machine learning e esta inteligência artificial mais capaz de gerar conteúdos acaba por se materializar com que tipo de nova aptidão? Desenvolvimento de relatórios, relatórios esses analíticos, relatórios preditivos, capacidade de antecipar cenários, experiência e resposta ao cliente personalizado, porque a partir do momento que consigamos ter dados, conseguimos ter respostas individuais quase para cada um dos nossos clientes, mais a geração de conteúdo altamente qualificado em diversos tipos de formatos, desde, por exemplo, dashboards muito mais capazes de responder às nossas necessidades, e até mesmo em termos de formatação de produtos, conseguimos ter muito mais facilidade em ter uma transversalidade de produtos capazes de albergar mais segmentos e mais novos clientes, inclusive em termos de espaço geográfico. Hoje as empresas que habitualmente têm um mercado mais nacional, por exemplo, podem utilizar a inteligência artificial para, desde línguas até outro tipo de padrões, poderem alargar o seu mercado e poder oferecer o seu produto a outros mercados, outras fronteiras, sem ter que necessariamente fisicamente ir a esse mercado. Portanto, há este boom que agora convém fazer este momento de paragem, de compreensão, percepção, e podemos ter capacidade para perceber qual é o mundo em que estamos e que maneira podemos estar mais capacitados. Ora, nós tínhamos uma realidade com pouca adoção de tecnologia, informação dispersa, conciliações bancárias manuais como um exemplo, podemos falar da auditoria manual como por exemplo, enfim, tudo o que habitualmente na área de gestão fazíamos com muita manualidade,
hoje é possível ter outro tipo de realidade. E a verdade é que com pouca adoção de tecnologia, tudo que são profissionais de contabilidade, auditoria, e mesmo empresas que não têm CFO ou que não têm uma equipa financeira muito alargada, torna-se muito difícil ter tempo para analisar economicamente a realidade da sua empresa. Ora, com esta adoção e com esta transição digital, passamos a ter o quê? Informação agregada, com visão mais simples dos dados em tempo real, automação de processos, conseguimos gerar com que, através da adoção da inteligência artificial, haja determinados padrões que podem ser feitos por softwares que estão atualmente disponíveis no mercado, é uma questão de depois cada um de nós perceber qual é que é a melhor solução. E com isto, ajuste dos recursos para tarefas de maior valor agregado e um aspecto importante, muito mais motivação. Porque hoje em dia temos pessoas altamente qualificadas a ter que fazer trabalhos padronizados e de pouco valor acrescentado, mas devido à sensibilidade dos dados, as empresas normalmente contratam pessoas de alto skill ou de alta amplitude académica para poder lidar com essa informação sensível. E hoje, na verdade, essas pessoas têm hoje uma nova oportunidade para poderem estar mais alocados a tarefas de interpretação de dados, capacidade de prever modelos, estar perto dos seus clientes, conseguir perceber de que modo é que consegue escalar o negócio, do que estar muito mais orientado para tarefas mais rotineiras de conciliações bancárias ou processos de agregação de dados. É isto que, no fundo, quer dizer em termos concretos. Em termos de resultados, o que é que temos? A possibilidade de o nosso tecido empresarial, todos os gestores, todas estas personas à volta do ecossistema empresarial, poderem estar mais sensíveis para a adoção destes conceitos, ter mais conhecimento, que é esse o nosso princípio, reforçar conhecimento. A principal commodity, a principal matéria-prima, na minha ótica, é conhecimento, e, portanto, se temos todos esta responsabilidade de passar conhecimento, ficamos todos mais capacitados. Com isso, ficamos mais competitivos para lidar com o mercado nacional e, sobretudo, internacional. Todos os dias estamos a sofrer, digamos, uma concorrência internacional. Por exemplo, não vos é estranho que no próprio setor bancário todos os dias entram os chamados neobanks, entram novos bancos, entram novas realidades bancárias, que há 20 anos era impossível. Ora, o que nos resta é sermos competitivos, temos capacidade de tomar mais decisões informadas e conseguimos adaptar para tornar uma oferta de serviços mais adaptativos a cada um dos nossos clientes e com isso fazemos crescer carteira e resultados. Temos otimização de processos, portanto, passando a ter outro tipo de eficiência, passamos a ter processos que habitualmente eram manuais para outro tipo de amplitude, com tipo de conceitos, e temos mais eficiência operacional, com muito mais, diria, motivação intrínseca e a poupança de recursos, como há pouco disse. Portanto, isto de uma forma material, de forma que conseguimos materializar resultados com a adoção do Open Banking, inteligência artificial, permite-me, diria, praticamente temos estes resultados. Somos mais competitivos, somos mais eficientes e conseguimos ter pessoas mais motivadas para fazer as suas tarefas. É um pouco isto que resulta. Para finalizar esta nossa sessão de arranque, e que depois volto a pedir a vossa convocatória para depois, dentro da vossa esfera de influência, poder perceber como é que cada um pode passar este conhecimento, quer aos seus colegas, quer aos seus clientes, fornecedores, enfim, conseguimos mobilizar para que o país possa ter empresas muito mais competitivas, e diria, e os respectivos profissionais estarem mais capacitados. Vou-vos dar alguns exemplos para perceberem o que é a adoção da inteligência artificial e Open Banking hoje no dia-a-dia. Por exemplo, quando se fala em gestão de tesouraria, quando se fala em planeamento financeiro, ter, por exemplo, a capacidade de ter vários bancos integrados numa só plataforma, num só ecrã. Imaginem a poupança de tempo que impacta com que, em vez de cada um dos nossos elementos de equipa poder ter que agregar os extratos dos bancos e fazer toda essa perda de tempo de integrar, perceber quem pagou, quem não pagou, todo esse processo que ainda é bastante manual em muitos casos. Hoje já é possível, com a inteligência artificial e o Open Banking, poder ter num só sítio toda essa informação agregada num só local. E por ali começar, por exemplo, a automatizar a emissão de recibos, a própria liquidação de contas correntes, pagamentos integrados, por exemplo, em vez de estar espalhado em diferentes entidades bancárias, poder integrar pagamentos num só sítio, fazer a chamada autocategorização de movimentos, perceber
a forma como o nosso cash flow pode estar altamente disponibilizado em tempo real. Por exemplo, empresas que têm muita dificuldade em perceber como é que está a sua liquidez pela sua complexidade e mesmo de forma, diria, multinacional, pela sua realidade de ter várias lojas, várias empresas integradas em diferentes países, em diferentes continentes. Hoje passa a ser muito mais fácil conseguir ter maior domínio do cash flow e no final do dia ou em qualquer momento, em tempo real, conseguir fazer reportes e conseguir dar à administração da empresa ou um administrador de uma empresa, conseguir perceber como é que está a sua situação de liquidez. E, inclusive, ter muito mais domínio sobre quais são as faturas ainda por pagar, quais são as faturas que ainda tem a receber, enfim, tudo aquilo que são as práticas, eu diria, diárias. Falando sob o ponto de vista de auditores e falando sob o ponto de vista de contabilistas, o que é que estamos a falar? Sabemos, por experiência prática, que uma das maiores dores é a munição de informação, é aguardarmos a informação dos clientes, aguardar a informação de quem está a ser auditado, aguardar a informação de quem tem informação bancária que tem que partilhar com o seu contabilista. Tudo isso faz perder imenso tempo e ineficiências. E, por norma, o contabilista ou o auditor não tem tempo necessário para estar mais próximo do seu cliente, para gerir as fontes de receita, perceber como é que pode otimizar os custos, porque perde muito tempo na parte operacional e na responsabilidade tributária, assegurar que todos os compromissos da empresa estão assegurados, enfim, todo esse processo que habitualmente faz com que haja muita perda de tempo. Com a adoção do Open Banking e Open Finance e inteligência artificial, consegue-se ter muito mais facilidade, por exemplo, de ter scoring de crédito de fornecedores, detecção de fraudes, conseguir fazer forecasts, por exemplo, integrar dados habitualmente dispersos em ERPs, banca, softwares, imaginem, habitualmente dispersos, informação tributária, Banco de Portugal. Se nós agregamos todos esses dados e conseguir pô-los todos no mesmo display, portanto, no mesmo ecrã, por exemplo, e conseguir fazer com que haja conciliação destes dados, conseguir ter muito mais facilidade, conseguir prever para onde é que vai a nossa empresa, para onde é que vai o próprio mercado, qual é a realidade de gestão de contas correntes, onde é que está o incumprimento, enfim, todo um cenário que habitualmente é o sonho de gestores financeiros, conseguir ter muito mais domínio e não perder tanto tempo a fazer essa gestão diária. E com isto, fazemos esta conclusão e este término da nossa sessão, e se revêem nesta missão. É uma missão, como vos disse, iniciou com a Andbanks, mas queremos que seja uma ação de cada um de vocês. Para isso, temos esta vontade de partilhar convosco estes QR Codes, quer para se inscreverem, quer para terem acesso ao website do Avançar. É um programa empresarial, ou seja, é de missão civil, começou connosco, mas já temos aqui a oportunidade de já estar a partilhar com os nossos stakeholders, desde câmaras municipais, a grandes empresas de inteligência artificial, as próprias escolas de gestão, faculdades, enfim. Este movimento arrancou. Esta é uma primeira sessão de muitas sessões que vamos fazer e gostávamos de ter convosco esta missão de assegurar mais passagem do respectivo conhecimento e conseguir posicionar-nos a nós e ao nosso país, os nossos empresários, gestores e futuros gestores, alunos e futuros gestores. Estamos muito mais capacitados para reforçar a nossa competitividade e Portugal finalmente sair da cauda da Europa e passar para a linha da frente, aproveitando este conhecimento e aproveitando toda esta tecnologia. Muito obrigado pela vossa presença, sendo que se quiserem fazer questões, estão perfeitamente à vontade, porque nós também tínhamos agora destinado estes últimos minutos para algumas questões que queiram efetivamente colocar. E obrigado. E inscrevam-se. Já agora, só para fazer esse pequeno reminder, esta pequena lembrança, existem 3 hipóteses: ou são embaixadores no sentido de poderem participar mais, receberem nossas newsletters e poderem, inclusive, envolverem-se com estas ações e até poderem promover junto do vosso ecossistema. Depois, nossos parceiros empresariais, para dentro da vossa esfera empresarial poderem, por exemplo, usar estes conteúdos e outros que nós podemos ajudar para que as vossas equipas possam estar mais capacitadas dentro daquele programa de formação habitual que é anual. Todos
todos nós temos que salvaguardar que os nossos colaboradores têm informação. Portanto, estamos à vontade também para poderem receber estes conteúdos e falarem dentro das vossas equipas sobre esta nova realidade que está a acontecer, de Open Banking, Open Finance e inteligência artificial, quer parceiros institucionais, câmaras municipais, entidades de ensino, para podermos todos, no final deste programa, ter mais de 100.000 pessoas amplamente mobilizadas e todos nós temos uma mais-valia, não só como profissionais, mas acima de tudo como cidadãos. E obrigado pelo vosso tempo. Se quiserem fazer alguma questão, estamos perfeitamente disponíveis. Obrigado.